Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live. Como sempre fazemos, desejamos que Jesus, o amigo de todas as horas, o amigo de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Já estamos no mês de junho de 2021, sejam todos muito bem-vindos. As pessoas que estão entrando aí no chat, nos dando boa noite, muito boa noite a todos os amigos, a todos os irmãos, a todas as cidades que nos acompanham, a todos os estados que nos acompanham. É muito importante que você se inscreva no canal, é muito importante que você dê o seu like, é muito importante que você divulgue o nosso canal, para que mais pessoas possam acompanhar as nossas lives, que acontecem, que tem acontecido, como você sabe, toda sexta-feira e todo domingo às 19h30. Com a diferença que no domingo, como você também já sabe, nós temos os nossos tratamentos espirituais, ok? Vamos lá então, vamos iniciar aqui a nossa conversa de hoje. Vamos iniciar aqui as nossas reflexões desta sexta-feira. Eu outro dia caminhava próximo à minha casa e fiquei observando uma senhora que conversava com o seu gato. Interessante que ela conversava com o seu gato, mas ela tinha certeza que o seu gato estava ouvindo. E eu fui andando mais devagar e observando aquela cena absurda, e conforme eu andava, ela chacoalhava a cabeça e o gato, dando uma ou outra miada, ela parava para ouvi-lo e depois continuava conversando, como se estivesse numa discussão. Eu pensei, meu Deus, o povo realmente está ficando doido. Cheguei em casa, contei a história para o meu cachorro e nós rimos muito daquela senhora conversando com o seu gato. Diante desse episódio, eu percebi que não estava bem, emocionalmente, psicologicamente. Decidi procurar um psicanalista. E quando ele me recebeu, eu disse, doutor, eu não estou nada bem. Eu acredito que eu tenho uma dupla personalidade. Às vezes eu sou um, às vezes eu sou outro. E o psicanalista me olhou e disse, não tem problema, sente aqui, vamos ter uma conversa nós quatro. E quando ele disse isso, obviamente eu abandonei o tratamento antes sequer de começar. Aí então, eu resolvi procurar um desses terapeutas de casais, porque afinal de contas o problema poderia estar com a minha esposa, quase sempre os problemas estão com as mulheres. Então procurei um terapeuta de casal e ele me atendeu em meia hora. E com minha esposa ficou 2 horas. E eu perguntei a ele, mas por que comigo é mais rápido e com ela é demorado? E ele me respondeu, porque no caso dos homens, quando a gente vai para a infância, eles já estão lá. Eu também não gostei. E tentei um caminho mais rápido, mais fácil. Vi num desses postes de iluminação a propaganda de uma vidente. E a vidente dizia, traga o seu amor em 24 horas. Se for de outro estado, trago em 48. E eu achei assim, de uma honestidade ela dizer isto, traga o seu amor em 24 horas, e se for de um outro estado, em 48. Eu disse, é esta, vou procurá-la. E então eu liguei para a vidente, e quando ela atendeu, eu disse, é a vidente. E ela perguntou-me assim, quem é que está falando? Eu desliguei. Porque se ela é vidente e não sabia quem estava falando, como é que ela vai me ajudar? Meu Deus, muito bem. Como vocês perceberam, a gente começou a nossa fala hoje com uma grande brincadeira, né? Para falar de um assunto sério. Todos nós vivemos os nossos conflitos existenciais. Todos nós estamos aí diariamente envolvidos com as nossas lutas, com os nossos desafios, com
os nossos problemas existenciais. E a gente fez essa brincadeira para começarmos a nossa fala de uma forma bem-humorada, já que o assunto é muito sério. E eu gostaria de recordar uma fala de Joana de Ângeles, que está no seu livro, que tem esse título, Conflitos Existenciais. E nesta obra, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela, em um trecho da sua fala, ela diz assim: o sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais, que devem ser vencidos, porquanto são carregados de heranças negativas, que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam ser corrigidas. Observe, a benfeitora inicia o parágrafo afirmando que a nossa caminhada é ascensional, ou seja, nós estamos aqui para ascender, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui usando uma linguagem de Jesus para fazer brilhar a nossa luz. Essa é a razão pela qual nós estamos no mundo. Estamos caminhando em direção à perfeição. Só que ela também coloca que para que isto aconteça, nós temos que vencer esses desafios existenciais. Nós só conseguiremos, na linguagem de Joana, essa ascensão, nós só conseguiremos atingir o pico do que nós chamamos de evolução moral, se nós enfrentarmos os desafios existenciais. E esses desafios existenciais, segundo ela, eles só serão vencidos com muita luta. E serão vencidos com muita luta por conta das nossas heranças negativas. Ou seja, as heranças que nós trazemos nesse trajeto que fizemos até aqui. O que nos trouxe até o presente momento. São muitas vezes estas heranças negativas. Daí se estabelece o conflito. O chamado conflito existencial. Que, como eu gosto de enfatizar, é muito bem-vindo. Todo o conflito existencial, ele indica uma preocupação do indivíduo em fazer a coisa certa. Outro dia, uma pessoa me dizia assim: Aguinaldo, eu não me aguento mais. Eu não aguento mais ser como eu sou. Eu mesma não suporto a mim. Eu disse, mas que maravilha, que coisa boa, porque você dizendo isto, você abre uma perspectiva para sair do lugar. Nós já explicamos aqui, em outras palestras, em outros estudos, o quanto existem pessoas que ainda estão na consciência de sono. Aquelas pessoas que ainda não despertaram para a necessidade do processo evolutivo. Aquelas pessoas, que não são poucas, que vão vivendo a vida de uma forma assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, como diz uma canção. Ou seja, tanto faz, vamos trabalhar, porque somos obrigados a trabalhar, vamos fazer o nosso churrasquinho, vamos tomar a nossa cerveja. No caso dos homens, vamos assistir o futebol. No caso das mulheres, vamos assistir a novela. E a vida vai passando. E está tudo bem. Quando, na verdade, não está tudo bem. Porque quando eu me coloco desta forma,
quando eu me posiciono assim, é um indício de que eu ainda não compreendi esse sentido ascensional que deve ter a nossa vida. E não precisa ser apenas no campo moral, no campo emocional, espiritual, também no campo intelectual. Porque as nossas conquistas de ordem intelectual, elas são muito importantes, significativas. Quando nós vamos estudando e vamos aprendendo e vamos fazendo um novo curso e vamos fazendo doutorado, porque o patrimônio intelectual, embora nesse contexto de ascensão não seja o mais importante, ele também pode nos auxiliar no que diz respeito ao bem que nós deveremos praticar e com isso lograrmos essa ascensão. Muito bem, feita essa introdução, alguém pode perguntar assim, mas se nós fomos criados por Deus para evoluir, para melhorar, para crescer espiritualmente, por que essa evolução se torna tão difícil? Porque nesse processo evolutivo nós nos deparamos tanto com estes conflitos existenciais. Porque, veja bem, poderia o processo ser mais natural. Olha, estou aqui na Terra, entendi que eu tenho que evoluir, então eu vou estabelecer esse projeto de autoconhecimento, eu vou estabelecer esse projeto de renovação interior, eu vou procurar fazer todo o bem possível ao meu alcance, é uma questão de solidariedade, de caridade, vou fazer o possível para auxiliar na evolução do meu próximo, vou fazer o possível para contribuir com a evolução do próprio planeta. Ótimo, está tudo certo, tudo ok, vamos em frente. Não poderia ser assim? Se o ser humano está nesse caminho ascensional, por que que existem os conflitos? Por que que existem tantas dificuldades? Por que nós esbarramos com tanta facilidade em impedimentos que não nos permitem crescer? E a explicação, ou as explicações, são muitas. Vamos lá, vamos aqui citar algumas. É difícil, porque quando falamos em ascensão espiritual, quando falamos em evolução, nós estamos falando de fazer um alto investimento em nós mesmos. Um investimento profundo em nós mesmos. As pessoas fazem investimentos quando elas têm, e aqui eu estou falando agora economicamente, as pessoas normalmente fazem um investimento quando elas têm uma certeza do lucro e quando esse lucro vem a médio ou curto prazo. Nós não estamos muito habituados a fazer investimentos, digamos assim, a longo prazo. E o investimento que nós não temos a convicção que vai dar certo. Porque aí também entra a falta de fé. Porque se a gente acredita realmente nisso, que nós estamos aqui para evoluir, que nós estamos aqui para melhorar, todo investimento feito em nós é garantia de lucro, só que é de lucro espiritual. E como esse investimento ele é a longo prazo, e ele é a longo prazo porque não é meia dúzia de caridades, não é o fato de você ter conhecido meia dúzia de suas imperfeições, não é pelo fato de você ter feito meia dúzia de terapia que você vai estar bem, que você já vai estar iluminado. É um processo longo, é um processo doloroso, é um processo, como dissemos,
de um investimento para que o retorno chegue a longo prazo. Ele vai demorar. Então, a gente sempre tem que fazer esse investimento. Mas, como nós vivemos neste mundo ainda muito egoísta, nesse mundo muito materialista, as próprias pessoas que nos cercam acabam nos estimulando a não investir, a não continuar. Elas nos fazem perguntas assim: se a pessoa for espírita, pode ser católico, pode ser evangélico, mas você vai no centro de novo? Por que você não leva a sua cama para lá? Quer dizer, a pessoa que diz isso, ela está sendo irônica, né? Ela está dizendo que você dedica muito tempo à sua religião, né? Ou você, às vezes, está assistindo um tratamento, como o tratamento de domingo. O tratamento de domingo com o Dr. Klaus, às 19h30, eu já ouvi de pessoas dizendo assim, quando eu disse, olha, o tratamento agora é de domingo, assista lá. Mas justamente domingo, 7h30, hora da gente estar fazendo um churrasquinho, essa hora realmente eu estou tomando uma cervejinha, essa hora eu estou reunido com os amigos. Ora, entenderam? A gente não quer fazer o investimento. Não tem jeito da gente ter o retorno. É preciso fazer o investimento em nós. Então, esse é um dos motivos que a evolução espiritual gera tanto conflito. Mas tem mais. Eu colocarei aqui uma segunda razão. Há uma dificuldade em estabelecermos um roteiro correto para que esse processo seja feito. Porque uma das dificuldades maiores nesse mecanismo de encontro com si mesmo, nesse mecanismo sugerido por Sócrates do conhece-te a ti mesmo, é você estabelecer um roteiro. Não basta você se sentir mal emocionalmente e achar que aquele seu sintoma é o problema. Porque vejam, exatamente isto. Às vezes o que você sente é apenas o sintoma, não é o problema. O diagnóstico, na maioria das vezes, ele é mais difícil de ser feito. A pessoa diz assim, mas eu tenho uma dependência química, eu não consigo parar de usar droga. O meu problema é a dependência química. Às vezes não. Às vezes a dependência química é o efeito de uma outra situação mal resolvida. Há outras pessoas que podem dizer assim, mas eu tenho um vício em pornografia, eu não consigo me libertar dessa ideia fixa de tudo quanto é coisa que represente o que é pornográfico. Então eu tenho um problema de ordem sexual? Pode ser, mas às vezes essa pessoa tem um outro tipo de problema. Eu já conheci pessoas que não eram viciadas em pornografia, mas eram, digamos assim, um tanto que volúveis nos relacionamentos. Uma semana estava num relacionamento, na outra semana estava em outro relacionamento, daí 2 semanas estava num terceiro relacionamento, e esse rodízio, né, de companheiros, de parceiros, poderia indicar, digamos assim, uma certa promiscuidade. E existem casos assim que não é um problema de promiscuidade. Às vezes, o que a pessoa tem é um medo de amar. Muitas pessoas têm uma necessidade de estabelecer várias relações afetivas, sexuais, porque a ideia do compromisso, a ideia de se vincular afetivamente com uma outra pessoa, gera um medo. Há pessoas que têm medo de amar. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, primeiro, tomar consciência dos nossos conflitos, né? Tentarmos observar também o quanto nós camuflamos esses conflitos. Porque existe uma série de conflitos
que nós não queremos enfrentar. Um exemplo clássico, aquele homem ou aquela mulher que se reconhece homossexual, que se reconhece com um desejo sexual por pessoas do mesmo sexo, mas na expressão popular, permanecem trancadas dentro do armário, ou seja, vão viver uma vida que a sociedade aprova. Com medo de serem rejeitadas, criticadas, se fecham e não enfrentam este conflito. Não querem o conflito, mas o conflito está lá. Então, tomar consciência do conflito, identificar o ponto de partida daquele conflito. Eu me lembro que em uma das nossas palestras, se não me falha a memória, foi lá na palestra, está no canal, A Sombra Íntima. Tem uma palestra no nosso canal. Você que gosta de palestra de autoconhecimento, assista essa palestra. Chama-se A Sombra Íntima. E lá nesta palestra, eu dou o exemplo, né, ainda dentro aí da questão de identificação do ponto de partida do problema, de uma situação assim. Só para a gente ter um exemplo bem claro do quanto é difícil estabelecer o diagnóstico. Imagine uma pessoa viciada em bebida alcoólica. Então, se esta pessoa vai para a terapia, ela vai com a certeza, ela vai com a convicção de que o problema é a bebida alcoólica. E se o trabalho terapêutico for bem feito, ela vai descobrir, talvez, que ela tem um problema de angústia, é uma pessoa angustiada. Então, o problema não é o álcool, é a angústia. Mas se o tratamento continuar e a pessoa não desistir, ela vai descobrindo que, na verdade, ela tem uma percepção muito negativa de si mesma, uma baixa autoestima, que provavelmente está gerando angústia, que provavelmente está gerando a dependência de álcool. E avançando um pouco mais na terapia, poderemos descobrir que aquele indivíduo foi uma criança que não foi amada. Então, uma criança que não foi amada, que desenvolveu uma percepção negativa de si mesma, que daí tornou-se uma pessoa angustiada, e daí, como válvula de escape, foi para o vício em bebida alcoólica. Então, tomar consciência, identificar o ponto de partida, pacificar ou resolver o conflito. Entendem? É esse roteiro. Então, esse é um segundo motivo que dificulta as pessoas a resolverem os seus conflitos. Mas não é só, tem mais. A coragem e a habilidade para tornar consciente o que é inconsciente. Porque não se trata apenas de você querer, trata-se também de você desenvolver a habilidade para fazê-lo. Quando nós vamos lá em Freud, na chamada teoria topográfica, quando Freud estabelece a estrutura psíquica do ser humano, dividindo-a em 3 partes, ele nos fala do consciente, aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos experimentando. Ele nos fala, na divisão de Freud, do pré-consciente, que é algo que nós não lembramos imediatamente, mas está, digamos assim, logo ali. O que está no pré-consciente é algo que não está claro no nosso consciente, mas se nós fizermos um pequeno esforço, nós recuperamos. Por exemplo, você para na rua conversar com uma pessoa e você não lembra o nome, e você conversa com a pessoa se despede, vai embora, e depois você fica, meu Deus, quem que era fulano, hein? Ah, lembrei, era fulano de tal, estava ali no pré-consciente. Mas o que Freud fala com muita ênfase é do inconsciente, dizendo que o nosso inconsciente é como se fosse o nosso arquivo, o nosso porão, é onde estão os traumas, tudo aquilo que caiu no esquecimento, mas que continua nos influenciando. Daí a expressão de Freud, o eu não é senhor em sua casa.
O eu não é senhor em sua casa. E por que que o eu não é senhor em sua casa? Porque nós estamos sendo diariamente influenciados por aquilo que está no nosso inconsciente. E se nós não tivermos a habilidade para fazer esse mergulho e resgatar, nós não faremos o bom combate, que seria enfrentar o conflito e sairmos vencedores. Mas também não é só isso. A dificuldade de nós decolarmos nesse processo de ascensão espiritual está relacionado com os nossos medos. Muitas vezes os nossos medos nos impedem de continuar. É onde, por exemplo, nós vamos encontrar em Jung as explicações sobre os mecanismos de fuga, as máscaras, a transferência, a negação, a racionalização, a projeção, que é quando eu tiro o problema de mim e tento transferir para o outro. Quer ver um exemplo? Conta que um homem foi no médico e disse assim: doutor, eu vim aqui consultar com o senhor, mas o problema não sou eu. O problema é minha esposa. E o médico disse: o que que há? Ah, minha esposa está ficando surda. Ela não ouve mais nada, um problema para ouvir terrível. Sim, disse o médico. E por que ela não veio? Ah, ela detesta a médica, ela não vai vir, não. Como é que eu faço? E o médico disse assim: olha, então vamos fazer o seguinte, já que ela não quer vir consultar, o senhor avalie para mim o grau de comprometimento do aparelho auditivo. Então o senhor meça uma distância e pergunte alguma coisa para ela, para ver se ela ouve, em que distância ela consegue lhe ouvir. E o homem disse: ah, sim, pode deixar, vou fazer isso. E aí, no outro dia, na casa dele, a mulher estava fazendo um almoço, ele assim mediu uns 5 metros e disse assim para a esposa, ela estava de costa: meu bem, o que é que vai ter para o almoço? Ela não respondeu. Aí ele se aproximou uns 3 metros, bem, o que é que vai ter para o almoço? Ela não respondeu. Ele se aproximou, ficou a uns 2 metros e pela terceira vez perguntou: mulher, o que é que vai ter para o almoço? Ela não respondeu. Aí ele chegou bem perto, um palmo do ouvido. Ele disse: meu bem, o que é que vai ter para o almoço? E ela respondeu: frango. Já respondi 4 vezes. Isso é projeção. O problema era com ele e ele transferia para a mulher. Mas não é só isso, ainda não acabou. As nossas dificuldades nesse processo de ascensão é o apego que temos às ilusões. E por que, Aguinaldo, temos o apego às ilusões? Bom, é a herança negativa que se refere a Joana de Ângeles. Lembra lá no texto que a gente leu? As heranças negativas que nos trouxeram até aqui. Então, nós construímos essas ilusões. Aí você tem um homem com seus 50 anos, todo bombadinho, usando roupa de adolescente, não é? Tentando conquistar meninas jovens para se sentirem mais másculos, para se sentirem mais homem, não é? Macho alfa, uma ilusão. Você tem, por exemplo, jovens, olha o que é ilusão, mergulhando em qualquer relacionamento, justamente porque não conseguem lidar com a convivência com os pais. E eu estou falando das moças aqui, porque em geral é isso que acontece. Quantas jovens se sentem numa prisão, muitas vezes porque os pais estabelecem regras rígidas de comportamento, e elas se sentindo numa prisão, elas vão se casar com o primeiro que aparecer, porque o primeiro que aparecer, mesmo elas não os amando, é o quê? É a chave para a libertação da sua prisão. Ilusão. O ciumento que não quer que a sua companheira use roupas muito curtas, porque tem medo de perdê-la. E se tem medo de perdê-la, é porque sabe que não está sendo um bom companheiro. Ilusão, né? Os amores, né? Supostamente os amores que envolvem dinheiro, que envolvem interesses,
que envolvem uma série de outras situações que não é propriamente amor. Então, meus amigos, meus irmãos, a gente está vendo nesta abordagem o porquê nós vivemos tantos conflitos existenciais, né? Por que temos essa dificuldade em enfrentarmos os nossos medos, os nossos fantasmas e sairmos da vida vencedores. Bom, Aguinaldo, alguém pode perguntar assim, e aí, como é que a gente faz para resolver isso? Qual o caminho que a gente toma? Para onde é que a gente vai? Vamos fazer assim. Eu gosto muito na sexta-feira de brincar, né? Vocês veem que na terça a gente não brinca, porque o Dr. Cláudio fica bravo. Na sexta-feira a gente gosta de brincar um pouco. Então vamos fazer uma brincadeira séria? Vamos fazer uma dinâmica? Vamos fazer diferente? Em vez de eu apresentar para vocês uma saída, um caminho, um roteiro, vamos exercitar a nossa capacidade de autoanálise. Eu vou fazer perguntas a você, que você que está me ouvindo, vai anotar, pensar, refletir, sentir e vai responder depois, tá? Algumas perguntas eu não vou nem fazer explicação, eu só vou perguntar. Se você tiver uma boa memória, não precisa nem anotar, você anota aí na cabeça. São muitas, eu separei aqui várias perguntas. Se você tiver, pega aí uma caneta, um papel. Até no consultório, eu gosto muito de usar este método de perguntas e respostas, porque eu acredito que esse método ajuda muito a gente a refletir. Então, nós vamos fazer isso agora, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas a você, né? Vamos fazer assim, eu vou fazer a pergunta, porque são perguntas que você deve fazer para você, tá? Então, eu vou colocar aqui na primeira pessoa do singular. Eu vou colocar eu, né? Eu. E você, ao elaborar a pergunta, você coloca aí eu. É com você. Não é uma pergunta que você vai fazer para terceiros. É uma indagação que você vai fazer para você mesmo, tá bom? E assim, é para você fazer uma autoavaliação, uma análise de como você está vivendo a vida, tá bem? Vamos lá. Preparados? Vamos brincar um pouquinho. Vamos fazer uma brincadeira séria. Essa brincadeira ajuda, tá? Primeira pergunta. Eu me apaixonaria por alguém igual a mim? Olha só. Nós estamos perto, não é dia dos namorados, né? Logo, dia dos namorados, quando é? É dia 12? Acho que é dia 12, né? Vamos falar aqui um pouquinho de afetividade, né? Você que é namorado, você que é namorada, faça essa pergunta para você. Porque, assim, normalmente a gente exige muito do outro, né? Mas faz muito pouco para mudar, né? Eu até dizia outro dia numa palestra, eu fazia uma outra pergunta. O que é que você tem feito para ajudar o outro a gostar de você? O que é que você tem feito para ajudar o outro a gostar de você? Porque normalmente a gente quer que o outro goste da gente, mas a gente faz de tudo para ele não gostar, né? Então aqui, faça aí essa primeira pergunta para você. Não tenha pressa de responder. Vocês respondam depois, com calma, com honestidade, tá? Com honestidade. Eu me apaixonaria por alguém igual a mim? Segunda pergunta. Eu vivo segundo aquilo que eu acredito? Olha que pergunta interessante. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes há uma desconexão total entre aquilo que uma pessoa acredita e o seu modelo de viver, seu modelo de vida. Porque eu ouço assim, muitas pessoas dizendo, não, mas nós estamos aqui só de passagem. A vida material não é a verdadeira vida. A gente precisa fazer o que Jesus ensinou, acumular os tesouros que as traças não corroem, que os ladrões não roubam, né? A gente não tem que ser apegado a nada.
Só que essas mesmas pessoas, elas vivem loucamente atrás de dinheiro, acumulando uma gorda conta bancária e acumulando patrimônio e acumulando mais patrimônio. Quer dizer, você acredita naquilo que você realmente diz acreditar? E se você acredita, por que você vive diferente daquilo que você prega e daquilo que você diz acreditar? Então, a segunda pergunta para você pensar: eu vivo segundo aquilo que eu acredito? Terceira pergunta: eu realmente sou caridoso ou eu tenho impulsos de caridade? Porque não é o fato de você doar um par de sapato para o mendigo que passou pedindo que isso faz de você uma pessoa caridosa. Tem muita gente que tem impulso de caridade. E tem muita gente, eu já disse isso aqui, tem muita gente que não faz caridade, limpa o guarda-roupa. As pessoas pegam, eu já disse isso aqui um monte de vezes, isso aqui eu estou repetindo. Um monte de roupa que é trapo, não serve nem para limpar o chão, está rasgada, está encardida, está suja, e diz assim, com o maior orgulho: vou levar lá para o bazar da Pichincha do centro. Não leve não, use você. Olha, preste atenção, se você tem uma roupa que você já não tem mais condição de usar, não dê para ninguém, porque se você não tem, o outro também não tem, a menos que você não tenha condição de usar porque você engordou, aí tudo bem. Agora, se a roupa já está tão batida, já está tão velha, já está tão rasgada, que você não tem condição de usar, por que você acha que o seu irmão tem que usar? Pare de fazer isso. Pare de limpar o guarda-roupa e mandar lixo para o bazar da Pichincha, né? Isto não é ser caridoso. A caridade é uma conquista. A bondade, a generosidade, é você atingir um patamar em que você não perde mais aquela condição. É diferente de você ter apenas alguns impulsos caritativos e por causa disso se achar a pessoa mais caridosa do mundo. Tá longe disso, tá? Quarta pergunta: o que os meus atos falhos falam sobre mim? Não tem um ato falho? Você vai chamar uma pessoa, fala o nome da outra, né? O que meus atos falhos falam sobre mim? Se você estiver, meu filho, naquela situação do rala e rola, né? Ali na questão, namorando, e você trocar o nome, você vai ter um problema sério, né? Freud trata desse assunto com muita sabedoria. Freud explica sobre os atos falhos. O que meus atos falhos falam sobre mim? Quando digo que amo, realmente eu amo? Ou trata-se apenas de um jogo de sedução, de um desejo? Quando eu digo que amo alguém, eu realmente amo? Ou trata-se apenas de um jogo de sedução, de conquista? Vá anotando aí. Sexta pergunta: eu sei carregar a minha cruz? Porque não basta carregar a cruz. É preciso saber carregar a cruz. Porque às vezes a gente até carrega a nossa cruz, mas revoltado, nervoso, reclamando, de mal com a vida, mal-humorado. Não adianta nada. Eu estou sabendo carregar a minha cruz? Sétima pergunta: quantas máscaras eu uso? Olha, eu não estou nem perguntando se você usa. Eu já estou partindo do princípio que sim. A questão é saber quantas. Em que momento eu uso minhas máscaras? Na sociedade? Junto à minha família? Quando eu chego em casa e tiro todas as minhas máscaras, a máscara de excelente profissional, a máscara de líder religioso, a máscara de uma pessoa bondosa, e eu sou eu mesmo, como é que eu sou? Quantas máscaras eu uso?
Pense aí. Mais uma. Eu me permito sentir ou eu racionalizo tudo? Tem muita gente que racionaliza tudo. Não, eu acho, eu penso. Não, não, não. Sentir. Você, né, agora eu estou jogando a pergunta para você. Vou voltar para mim. Eu me permito sentir. Deixa eu sentir aqui isso aqui, né? Olha, eu encontrei uma pessoa pela primeira vez, mas foi uma antipatia imediata. Olhei para a cara do sujeito e não gostei. Calma. Calma na sua avaliação. Calma. Avalie melhor. O que eu estou sentindo aqui, hein? O que eu estou sentindo por essa pessoa? O que eu estou sentindo em relação a essa situação? Olha, determinada coisa está me incomodando. Por quê? Por que determinada situação está incomodando você? Tem gente, por exemplo, que se incomoda com a autoridade do outro. Não sabe lidar com a obediência, não sabe lidar com a hierarquia. Ah, mas eu fico muito incomodado com o meu chefe. Ele é uma pessoa muito ruim. O seu chefe é uma pessoa ruim ou você que tem dificuldade em lidar com a autoridade dos outros? Permita-se sentir para você entender o que se passa dentro de você. O que mais? Tenho lembranças ruins da minha infância? E se a resposta for sim, faça uma outra pergunta. O que eu tenho feito a esse respeito? Eu tenho lembranças ruins da minha infância? E o que é que eu tenho feito a esse respeito? Isso está resolvido dentro de mim? Eu ainda carrego mágoas pelo meu pai, pela minha mãe? Pela nossa dificuldade de sentir, às vezes a gente diz assim, não, eu não tenho mágoa nenhuma, eu já perdoei, está tudo certo. E não perdoou. E a mágoa ainda está ali. A dificuldade ainda está ali. Já que nós falamos de pai e mãe, vamos para mais uma pergunta. Como eu me relaciono com meu pai e com a minha mãe? Eu tenho características deles? Eu sou mais parecido com a minha mãe? Eu sou mais parecido com meu pai? Pior, às vezes aquilo que eu mais detesto no meu pai, eu faço igual. Eu copiei o modelo. Eu digo assim, olha, eu não suporto esse comportamento da minha mãe. Quando eu percebo, eu estou agindo como ela. Como eu me relaciono com meu pai? Como eu me relaciono com a minha mãe? Quando a gente fala, por exemplo, da criança interior, como eu me relaciono com a minha criança interior? Pergunta 11ª. O que é que eu tenho empurrado para debaixo do tapete? O que é que eu não tenho coragem de resolver e estou empurrando para debaixo do tapete? Pergunta 12ª. Quando eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo? E aí aqui eu vou lembrar da palestra que nós fizemos há 2 semanas atrás. O alto amor. Você se ama? Quando eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo? Ou seja, eu me amo? Eu tenho uma boa autoestima? Ah, eu não tenho, tá? E tudo que você não tem, você precisa pensar o seguinte, o que é que você está fazendo para resolver isso? Como você está lidando com isso? Pergunta 13ª, 13. Eu sinto raiva? O que eu tenho feito com a minha raiva? Há casos, meus amigos, em que a depressão é a raiva para dentro. Às vezes eu não consigo lidar com a minha raiva para fora, eu canalizo a minha raiva para dentro e desenvolvo depressão. Eu sinto raiva. O que é que eu tenho feito com a minha raiva? Pergunta 14ª. Eu tenho medo do quê? Do que é que eu tenho medo? E se eu tenho medo? Porque o problema não é ter medo. Medo todos nós temos. É uma emoção primária. Eu consigo controlar o meu medo ou é o meu medo que me controla? É igual a ansiedade. Por que a ansiedade é um problema? Porque nós não damos conta de controlar a ansiedade. Somos controlados por ela. E aí
nós temos os resultados que a gente tem visto. Pergunta 15ª, qual o meu pior defeito? Olha aí para você, seja honesto, seja verdadeiro, não tenha medo. Qual o meu pior defeito? Pergunta 16ª, se as situações que eu vivo não são as que eu quero, por que eu não mudo? Se eu não estou feliz no meu relacionamento afetivo, por que eu não me separo? Se eu não estou feliz no trabalho profissional que tenho, por que eu não procuro outro? Se eu não estou bem, vou repetir, se eu não estou bem com as situações que eu estou vivendo, por que é que eu continuo vivendo cada uma delas? E a última pergunta, a 17ª, eu tenho medo de viver? E eu poderia acrescentar mais uma, a 18ª, já que na 17 eu perguntei, eu tenho medo de viver, eu poderia fazer uma outra pergunta, eu sou feliz? Eu sou feliz? E se a resposta for não, faça uma outra pergunta, o que eu tenho feito a esse respeito? O que eu tenho feito para conseguir ser feliz? Bom, meus amigos, olha aí, nós temos aqui um tema importantíssimo, um tema que gera muitas reflexões, e eu vou deixar, né? Hoje eu nem vou me alongar muito, estou aqui pedindo para o meu produtor número 2, é aqui, né, produtor número 2, né? Que eu faço a finalização, né? Obrigado. Eu nem vou me alongar muito na explanação de hoje. Bom, já me alonguei, né? Nós já estamos aqui com 47 minutos de palestra, estamos aí dentro do tempo. Eu gostaria, então, de deixar aí esta reflexão. Na primeira parte da nossa palestra, nós fizemos algumas explicações a respeito dos conflitos. E nessa segunda parte, a gente quis mostrar, a gente quis elucidar, a gente quis estimular que todos vocês pudessem aí fazer essas perguntas para vocês mesmos, responderem com sinceridade, conseguirem encontrar-se com si mesmo. Essa é a proposta, que a gente possa conseguir fazer isso. Tá bom, pessoal? Não esquecendo que domingo, pontualmente às 19h30, nós temos a nossa live com o Dr. Caos, ok? Tenham todos um bom final de semana, muita paz. Obrigado a você que entrou no chat, obrigado a você que acompanha o nosso canal. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus.